Meu marido colocou sua amante e o filho na nossa casa. Aceite, pois você não tem emprego, então eu que mando. Porém, ele não sabia que eu guardava um grande segredo. A campainha tocou, um som que normalmente me traria um pingo de alegria no meio da tarde monótona. Talvez uma encomenda ou uma vizinha querendo um pouco de açúcar. Abri a porta com um sorriso leve que morreu nos meus lábios no instante em que vi a cena à minha frente. Era Marcos, meu marido. Mas ele não estava sozinho. Ao seu lado, uma mulher jovem, de aparência simples e olhar assustado, segurava um bebê de colo, um pequeno pacotinho enrolado numa manta azul clara. Meu cérebro demorou um segundo para processar. O ar ficou pesado, denso. O sorriso da mulher era nervoso. O de Marcos era nada. Ele não tinha expressão alguma, como se estivesse me apresentando um novo eletrodoméstico. Jéssica, ele começou, com a voz firme que ele usava para fechar negócios, não para falar com a esposa. Esta é a Cláudia e este é o Léo. Eles vão morar conosco a partir de hoje. As palavras flutuaram no ar, sem sentido. Morar? Conosco? Olhei para a mulher, depois para o bebê em seus braços e então para Marcos. Meu coração começou a bater descontroladamente, um tambor furioso no meu peito. Como assim, Marcos? Que brincadeira é essa? Ele suspirou, um sopro de impaciência. Não é brincadeira nenhuma. A situação é essa. Entre, Cláudia. Ele fez um gesto para a mulher, que entrou de cabeça baixa, evitando meu olhar, e se sentou na beirada do nosso sofá. O sofá onde eu e Marcos assistíamos filmes abraçados. Fechei a porta devagar, sentindo cada músculo do meu corpo tremer. Virei-me para ele, a confusão dando lugar a uma fúria gelada. Você pode me explicar o que está acontecendo? Quem é essa mulher? E de quem é essa criança? Marcos passou a mão pelo cabelo, um gesto que ele fazia quando estava contrariado. É o que parece, Jéssica. Cláudia é uma pessoa importante para mim. E o Léo é meu filho. Meu filho. A frase ecoou na sala, bateu nas paredes e voltou para me atingir como um soco no estômago. Fiquei sem ar. Meu marido, o homem com quem eu dividia a vida há 3 anos, tinha um filho com outra mulher. Um bebê que já tinha 6 meses de vida, o que significava que ele estava comigo e com ela ao mesmo tempo por mais de 1 ano. As lembranças vieram como uma avalanche me soterrando. Lembrei do início, de como eu me apaixonei por aquele homem, sério, focado, que parecia ter o mundo nas mãos. Ele me prometeu esse mesmo mundo. Eu era formada, tinha uma carreira promissora em uma boa empresa, gostava do que fazia, tinha meus colegas, minha independência. Mas Marcos era ciumento. No começo eu achava que era cuidado, proteção. As mensagens constantes para saber onde eu estava, as ligações no meio do meu expediente. Logo, o cuidado virou controle. Ele não gostava dos meus colegas de trabalho. Dizia que eles me olhavam de um jeito diferente. Não gostava que eu ficasse até mais tarde para terminar um projeto, mesmo que isso significasse uma promoção. Eu ganho o suficiente para nós dois. Meu amor, você não precisa se matar de trabalhar. Ele dizia com uma voz suave, que escondia a ordem. As brigas se tornaram constantes. Eram sempre sobre o meu trabalho. Sobre um happy hour com a equipe, sobre uma viagem a trabalho que eu precisava fazer. Cada evento era um novo campo de batalha. Ele me acusava, distorcia minhas palavras, me fazia sentir culpada por querer ter uma carreira, por ter amigos, por ter uma vida além dele. Eu chorava, tentava argumentar, explicar que o amava, que ele não precisava se preocupar. Mas era inútil. Eu estava cega, perdida num amor que eu acreditava ser épico. Só quem já esteve completamente apaixonado entende como a gente pode perder a razão. Como as bandeiras vermelhas parecem apenas bandeiras e não sinais de perigo. Cansada de brigar, de sentir aquela tensão constante em casa, eu cedi. Pedi demissão. Lembro do alívio no rosto de Marcos, do abraço apertado que ele me deu. Agora sim, meu amor, agora seremos felizes de verdade, sem nada para nos atrapalhar. E por um tempo, pareceu que ele estava certo. A casa ficou mais calma.
Eu me dediquei a ser a esposa perfeita. Cuidava da casa, preparava seus pratos favoritos, o esperava chegar do trabalho com tudo em ordem. Abandonei meus sonhos profissionais em nome da paz no nosso casamento. Uma atitude que minhas amigas chamaram de loucura, que minha mãe lamentou em silêncio, mas eu dizia a mim mesma que era um sacrifício de amor. Um sacrifício. A palavra agora tinha um gosto amargo na minha boca. Olhei para a sala, para o meu sofá, para a mulher que agora estava ali, ninando o filho do meu marido. Todo o meu sacrifício, toda a minha dedicação, toda a minha vida que eu pausei por ele, para isso, para que ele pudesse ter uma vida dupla, para que pudesse construir outra família nas minhas costas. A raiva inicial começou a se transformar em uma dor oca, um vazio profundo. Ele não apenas me traiu, ele invalidou cada escolha que fiz por ele, cada pedaço de mim que entreguei. Ele tornou tudo uma piada de mau gosto. Voltei a encará-lo, meus olhos ardendo. Você me fez largar meu emprego, minha vida, por causa do seu ciúme doentilho. E enquanto eu estava aqui, em casa, esperando por você, te servindo, você estava com ela, fazendo um filho com ela? A voz dele continuava fria, calculista. As coisas aconteceram, Jéssica. Não foi planejado. Não foi planejado? Eu quase gritei. Um bebê de 6 meses não acontece sem planejamento, Marcos. Acontece em 9 meses de gestação. 9 meses em que você deitava na minha cama todas as noites. Um pequeno gemido do bebê cortou a tensão. Cláudia o apertou mais contra o peito, parecendo querer desaparecer no estofado do sofá. Ela era uma vítima naquela história. Eu começava a perceber. Mas a minha dor era tão grande que eu mal conseguia enxergar qualquer outra coisa. Eu estava quebrada. Em um único instante, meu mundo, a vida que eu construí sobre o que eu pensei ser uma base de amor e confiança, ruiu completamente. E no meio dos escombros, eu olhava para o arquiteto da minha destruição. Ele me encarava de volta, não com arrependimento, não com tristeza, mas com a frieza de quem apenas apresenta um problema e sua solução inevitável. E o pior de tudo, a pior parte daquela tarde infernal, era que eu ainda não tinha ouvido a sua justificativa final. As palavras que selariam meu destino e acenderiam dentro de mim uma chama que eu não sabia que possuía. Eu precisava de respostas. Precisava que a lógica doentia por trás daquela situação toda fizesse algum sentido na minha cabeça. A dor oca no meu peito começou a dar lugar a uma necessidade urgente de entender. Por que, Marcos? Por que trazê-la para cá? Para nossa casa? Ele finalmente desviou o olhar de mim e olhou para a mulher no sofá, depois para o chão. Parecia procurar as palavras certas, não para me consolar, mas para justificar o injustificável. Jéssica, eu sei que é difícil de entender. Difícil? Interrompi, minha voz subindo uma oitava. É impossível de entender. Você me trai, tem um filho com outra mulher e a sua solução é trazer os dois para morar comigo. Que tipo de monstro faz uma coisa dessas? Eu não sou um monstro, ele retrucou, a irritação começando a trincar sua fachada de calma. Eu estou tentando ser responsável. Estou tentando fazer a coisa certa. A coisa certa? Eu ri, um som amargo e sem alegria. A coisa certa teria sido ser honesto desde o começo. A coisa certa teria sido não me enganar por todo esse tempo. Ele se aproximou, baixando o tom de voz como se estivéssemos negociando um contrato. Olha, a Cláudia não tem para onde ir. A família dela é de longe, ela não tem ninguém aqui. Eu não posso simplesmente abandoná-la na rua com o meu filho. Você entende isso, não entende? Eu olhei para Cláudia. Ela continuava encolhida, os olhos fixos no bebê que agora ressonava tranquilo, alheio ao furacão que sua simples existência havia causado. Por um breve momento, senti uma pontada de pena dela.
Mas a minha ferida era tão grande, aberta e sangrando por toda a sala. Isso não é problema meu, Marcos. É seu. Você criou essa situação. Você que resolva. Aluguei um apartamento para ela, deu um jeito. Mas não aqui. Não na minha casa. Foi então que ele jogou a bomba final. A justificativa que selou não apenas o destino do meu casamento, mas também o dele. Eu não posso, disse ele simplesmente. Não pode por quê? Insisti. Ele respirou fundo e me encarou. Os olhos frios como duas pedras de gelo. Porque está caro? Manter 2 casas? 2 estruturas? Tá muito caro. Eu preciso cortar custos. Cuidar de você, dela e do Léo. O melhor jeito, o mais lógico, é juntar todos sob o mesmo teto. É mais prático. Prático. Lógico. Cortar custos. Ele falava da vida de 3 pessoas como se estivesse otimizando uma planilha de gastos. O choque foi tão grande que me deixou muda. Fiquei ali, parada no meio da sala, tentando absorver a frieza absoluta daquelas palavras. Ele não estava falando de sentimentos, de dor, de traição. Estava falando de dinheiro. A minha vida, o meu sofrimento, a humilhação de ter a amante dele morando na minha casa. Tudo isso era apenas um item a ser cortado em seu orçamento. A discussão continuou, mas era como se eu estivesse falando com uma parede. Eu argumentava, eu gritava, eu chorava de raiva e frustração. Eu dizia que era um absurdo, uma humilhação, que eu nunca aceitaria aquilo. E ele rebatia cada um dos meus pontos com a mesma lógica fria e desapaixonada. Que era temporário? Que era a única solução? Que eu precisava ser razoável. Meu desespero atingiu o auge. Eu andava de um lado para outro na sala sentindo as paredes se fechando sobre mim. Eu não vou aceitar isso, Marcos. Eu não vou viver com a sua amante e o seu filho. Se ela ficar, eu saio. Ele cruzou os braços, a paciência finalmente se esgotando. O homem sério e controlado deu lugar a uma versão mais sombria. A que eu via nos piores momentos das nossas brigas sobre meu antigo emprego. Uma superioridade arrogante tomou conta do seu rosto. E você vai para onde, Jéssica? Ele perguntou com um desprezo que me feriu mais do que um tapa. Você não tem um tostão furado. Vive do meu dinheiro há 3 anos. Cada roupa que você veste, cada comida que você come, sou eu que pago. Ele deu um passo na minha direção, o rosto a centímetros do meu. A voz dele baixou para um sussurro cruel, cortante. Então escute bem. Aceite, pois você não tem emprego. Então eu que mando aqui. O mundo parou. O som da minha própria respiração pareceu alto demais. Eu que mando aqui. Aquela frase, dita com tanta certeza, com tanta arrogância, foi como um balde de água gelada na minha alma. Ele me via assim, não como minha esposa, minha parceira, a mulher que sacrificou seus sonhos por ele, mas como um objeto, dependente, sem vontade própria, que ele podia controlar porque detinha o poder financeiro. Toda dor, toda tristeza, toda confusão se cristalizaram em um único ponto dentro de mim. Um ponto de gelo. A fúria que queimava deu lugar a uma calma assustadora. Eu parei de tremer, levantei a cabeça e olhei no fundo dos seus olhos. E então, eu sorri. Não foi um sorriso de felicidade ou de perdão. Foi um sorriso frio, cortante. Um sorriso que não alcançou os meus olhos. Um sorriso que o pegou de surpresa. Ele franziu a testa, confuso com a minha reação súbita. Esperava mais lágrimas, mais gritos, mais súplicas. Não esperava aquele silêncio e aquele sorriso gélido. Fiquei em silêncio por um longo momento, deixando-o saborear sua suposta vitória. Deixando-o acreditar que ele tinha vencido, que o poder e o dinheiro dele tinham me colocado no meu devido lugar. Ele mal sabia o que eu esperava. Ele mal sabia que, ao tentar me acorrentar com a minha dependência financeira, ele acabava de me dar a chave da minha própria liberdade. Ele não tinha ideia do segredo que eu guardava. Um segredo que transformaria a arrogância dele em pó. Naquele momento, enquanto ele me olhava com desdém, eu não era mais uma vítima. Eu era uma estrategista. E o jogo dele, estava prestes a virar de uma forma que ele nunca poderia imaginar. Nos dias que se seguiram, uma calma estranha se instalou na casa. Eu parei de gritar, parei de chorar, parei de discutir.
tornei-me uma atriz no palco da minha própria vida. Pela manhã, eu me levantava, preparava o café para todos e me sentava à mesa em silêncio. Eu passava o pão para Marcos, oferecia café para Cláudia. Minha polidez era uma armadura e meu silêncio, uma arma. Marcos interpretou minha mudança como submissão. Via em meu rosto a aceitação da derrota e sentia-se vitorioso. Ele relaxou. O desprezo em seu olhar foi substituído por uma presunção satisfeita. Ele havia me colocado no meu lugar. Para ele, o problema estava resolvido. Cláudia, por outro lado, parecia ainda mais nervosa. Minha calma assustava mais do que meus gritos. Ela me olhava com os olhos arregalados, tentando decifrar o que se passava por trás da minha máscara de tranquilidade. Numa tarde, Marcos estava no trabalho e o pequeno Léo chorava sem parar. Cláudia tentava de tudo para acalmá-lo, andando de um lado para o outro na sala, o rosto marcado pelo cansaço e pela aflição. Eu a observei por um tempo, do meu lugar no sofá. Finalmente, levantei-me. Quer ajuda? Perguntei à voz suave. Ela se assustou como se eu fosse um fantasma. Não precisa se... Jéssica, eu dou um jeito. Ele pode estar com cólica, eu disse, me aproximando devagar. Me dê ele um pouco. Hesitante, ela me entregou o bebê. Eu o ajeitei no meu colo, virei-o de bruços sobre meu braço e comecei a dar leves batidinhas em suas costas, andando lentamente pela sala. Em poucos minutos, o choro diminuiu até se tornar um resmungo sonolento. Cláudia me olhava, os olhos cheios de lágrimas de gratidão e confusão. Obrigada, ela sussurrou. De verdade. Não foi nada. Sentei-me no sofá com o bebê adormecido e olhei para ela. Podemos conversar um pouco, Cláudia? Ela se sentou na minha frente, as mãos torcendo o tecido da própria blusa. Ele te contou sobre mim? Ela perguntou, a voz trêmula. Eu balancei a cabeça. Não. Eu não sabia da sua existência até o dia em que vocês apareceram na minha porta. Um soluço escapou dela. Ele também não me contou sobre você. E então a história dela veio, aos pedaços, entre lágrimas e pausas. Ele o conheceu num café. Ele foi charmoso, atencioso. Disse que era um empresário solteiro, que viajava muito a negócios, o que justificava suas ausências. Ele a encheu de promessas, pintou um futuro lindo para ele e para o filho que estava a caminho. Ela, uma moça simples do interior, sem família ou amigos na cidade grande, acreditou em cada palavra. Quando o dinheiro apertou e a pressão aumentou, ele lhe disse que tinha uma solução. Eles se mudariam para a casa dele, um lugar que estava vazio e que eles poderiam arrumar aos poucos. Ela não fazia ideia de que a casa não estava vazia. Ela era tão vítima quanto eu. Ouvir sua história cimentou minha decisão. Minha raiva, antes uma névoa difusa de dor e traição, agora tinha um alvo único e claro. Marcos. Ele não havia apenas enganado a mim. Ele havia manipulado e enganado uma jovem vulnerável usando seu poder e seu dinheiro para construir um castelo de mentiras. E no meio de tudo, havia uma criança inocente. Naquela noite, e em todas as seguintes, esperei que a casa mergulhasse no silêncio. Esperei que Marcos, roncando satisfeito no nosso quarto, estivesse profundamente adormecido. Então, eu me levantava e ia para o pequeno escritório da casa. Ligava meu antigo notebook que não usava há anos e o mundo se abria para mim. A primeira coisa que fiz foi acessar o aplicativo do meu banco, um banco que Marcos nem sabia que eu tinha conta. Na tela, um número de 6 dígitos brilhava para mim. Um número que representava minha segurança, minha independência, meu segredo. Comecei a minha pesquisa. Li sobre processos de divórcio, sobre partilha de bens, sobre os direitos de cada um. Depois, procurei os melhores advogados de família da região. Anotei nomes, telefones.
Em seguida, comecei a procurar apartamentos para alugar. Lugares pequenos, mobiliados, que eu pudesse ocupar imediatamente. Comparei preços, localizações, salvei os links. Durante o dia, eu era a esposa dócil e derrotada. Sorria quando era preciso, cozinhava, limpava, mantinha a paz. Por dentro, eu era uma general planejando a batalha final. Cada sorriso falso era um ato de guerra. Cada refeição que eu servia era parte da minha estratégia. Eu estava ganhando tempo, juntando minhas armas, preparando minha fuga. O dia escolhido foi uma terça-feira. Um dia normal, sem nada de especial. Marcos saiu para trabalhar como sempre, me dando um beijo na testa. Um gesto que agora me causava repulsa. Esperei 1 hora para ter certeza de que ele não voltaria para buscar algo que esqueceu. Arrumei uma mala de mão, roupas, meus documentos, o notebook, apenas o essencial. Olhei ao redor do quarto, da casa. Não senti tristeza, não senti nostalgia. Senti apenas o alívio de quem está prestes a ser libertado de uma prisão. Passei pela sala. Cláudia estava dando uma madeira para o Léo. Ela me olhou, sentindo que algo estava diferente. "Está tudo bem, Jéssica?" perguntou. Eu me aproximei e toquei seu ombro. "Vai ficar tudo bem, Cláudia. Cuide bem do seu filho. A culpa não é sua." Ela me olhou sem entender, e eu saí antes que pudesse fazer mais perguntas. Chamei um carro por aplicativo. Quando o motorista chegou, coloquei a mala no banco de trás e parei por um instante na calçada, olhando para a casa que um dia chamei de lar. Então, peguei o celular e liguei para Marcos. Ele atendeu no segundo toque, a voz profissional. "Oi, querida, aconteceu alguma coisa?" "Sim", respondi, minha voz firme e clara. "Eu estou saindo de casa." Houve um silêncio do outro lado da linha. Depois, uma risada de escárnio. "De novo essa história, Jéssica? Já conversamos sobre isso. Você não tem para onde ir. Volte para dentro." "Não, Marcos. Eu não vou voltar." A irritação tomou conta da voz dele. "E como você acha que vai se sustentar, hein? Sem trabalho, sem dinheiro? Vai viver de quê? De ar?" Eu me virei e olhei para a rua à minha frente, para o futuro que me esperava. O sol da manhã aqueceu meu rosto. Um sorriso, desta vez genuíno, se formou em meus lábios. "Descubra", eu disse, simplesmente. E desliguei o telefone antes que ele pudesse responder. Entrei no carro e disse ao motorista o endereço do meu novo apartamento, do meu primeiro dia de liberdade. Enquanto o carro se afastava, eu não olhei para trás. O meu novo apartamento era pequeno, muito menor do que a casa espaçosa que eu dividia com Marcos. Tinha apenas um quarto, uma sala conjugada com a cozinha e uma janela grande que deixava a luz do sol entrar sem pedir licença. E era o lugar mais maravilhoso do mundo. Era meu. O silêncio não era pesado de tensão, mas leve de paz. Pela primeira vez em anos, eu respirei fundo e senti que o ar que enchia meus pulmões era inteiramente meu. Marcos não acreditou que eu tinha ido embora. Ele me ligou dezenas de vezes naquele primeiro dia. As mensagens iam da zombaria, "Já se cansou da sua aventura?", à raiva, "Onde você se meteu? Você ainda é minha esposa." E finalmente ao desespero, "Jéssica, por favor, vamos conversar." Eu não atendi nenhuma. Deixei que ele falasse sozinho. A pergunta dele, "Como você vai se sustentar?", ecoava na minha cabeça, mas agora, em vez de dor, ela me trazia uma imensa satisfação. O que Marcos não sabia, e nunca se interessou em saber, é que eu não era a mulher desamparada que ele imaginava. Quando eu tinha 18 anos, meu pai faleceu. Foi a maior dor da minha vida, mas ele me deixou um presente de despedida, uma quantia de dinheiro de um seguro de vida e da venda de alguns bens. Minha mãe, uma mulher sábia e prática, sentou-se comigo e disse: "Filha, este dinheiro não é para roupas ou festas. Este é o seu fundo de recomeço. Guarde, invista e nunca, jamais conte com ele para o dia a dia.
Ele é para o dia em que você precisar começar a sua vida do zero. Eu segui seu conselho à risca. Guardei o dinheiro e o investi com cuidado. Quando comecei a trabalhar, continuei a depositar uma parte do meu salário naquela mesma conta, vendo-a crescer lentamente. Eu havia pensado em compartilhar esse segredo com o Marcos logo depois de nos casarmos, em usar o dinheiro para darmos entrada numa casa maior ou fazermos a viagem dos nossos sonhos. Mas então, o ciúme dele começou. As brigas, a pressão, até ele me obrigar a parar de trabalhar. Naquele momento, a voz da minha mãe soou na minha mente e eu entendi. Aquele dinheiro não era mais um extra. Tornou-se minha apólice de seguro, minha rota de fuga secreta. A segurança que Marcos achava que me dava através do seu controle, eu já tinha, silenciosamente, guardada em um banco. Com essa segurança, contratei a melhor advogada de família que encontrei na minha pesquisa. Uma mulher firme que ouviu minha história com atenção e um olhar de aço. Entramos com o pedido de divórcio imediatamente. Mas eu não conseguia parar de pensar em Cláudia e no pequeno Léo. Eles eram as maiores vítimas da irresponsabilidade de Marcos. Deixá-los à mercê da raiva e do ego ferido dele não parecia certo. Então, tomei uma decisão. Usei um telefone público para ligar para ela. A voz dela era assustada. Alô? Cláudia, é a Jéssica. Houve um silêncio. Ele está furioso, ela sussurrou. Ele acha que você me contou algum plano, que eu te ajudei. Eu sei, e sinto muito por você estar no meio disso. Escute, minha briga não é com você. Nunca foi. Você e seu filho merecem ter segurança e apoio. Marcos tem a obrigação de cuidar do filho dele. Eu não sei o que fazer, ela chorou baixinho. Eu não tenho dinheiro, não tenho ninguém. Sim, você tem, eu disse com uma firmeza que surpreendeu a mim mesma. Anote um nome e um telefone. É uma advogada. Diga a ela que eu te indiquei. Eu vou cobrir todos os custos iniciais. Ela vai lutar pelos direitos do seu filho. Foi a melhor decisão que tomei. Paguei do meu próprio bolso para que outra mulher processasse meu futuro ex-marido. Não era um ato de vingança, mas de justiça. E, de certa forma, de irmandade. Nós duas fomos enganadas pelo mesmo homem. A reação de Marcos foi épica. Em questão de semanas, ele foi notificado de 2 processos, o do nosso divórcio e o de pensão alimentícia e reconhecimento de paternidade para Léo. Ele me ligou transtornado. Eu atendi, preparada. Você ficou louca, Jéssica, ele gritou. O que você pensa que está fazendo? Colocando uma advogada pra ela? Estou fazendo o que você deveria ter feito desde o começo, Marcos. Sendo responsável. Isso vai me custar uma fortuna. A pensão que a advogada dela está pedindo é um absurdo. Como eu vou pagar tudo isso? Eu respirei fundo, saboreando o momento. A arrogância havia desaparecido da sua voz, substituída por pânico. O homem que achava que mandava em tudo porque controlava o dinheiro, estava agora vendo esse mesmo dinheiro escorrer por entre seus dedos. Sabe, Marcos, eu disse com a maior calma do mundo. Pagar pensão é realmente caro. Você deveria ter pensado antes de enganar e engravidar uma moça, prometendo o mundo a ela enquanto era casado comigo. Desliguei e senti como se um peso de 3 anos tivesse sido tirado das minhas costas. O divórcio foi finalizado. Cláudia conseguiu na justiça uma pensão justa para Léo, o que permitiu que ela alugasse um pequeno apartamento para si e começasse a se reerguer. Marcos teve que vender o carro importado e apertar os cintos. A vida de rei que ele levava às minhas custas e às custas das mentiras que contava havia acabado. O tempo passou. Voltei a trabalhar na minha área, não por necessidade, mas por paixão. Redescobri a alegria de ter meus próprios projetos, minhas próprias conquistas. 1 ano depois de sair daquela casa, conheci o Ricardo, um homem gentil, que sorria com os olhos e que achava minha independência a coisa mais atraente em mim. Ele ouviu minha história, não com pena, mas com admiração pela força que eu nem sabia que tinha. Hoje, sentada na varanda do nosso apartamento, vendo o sol se pôr, eu sei que as cicatrizes existem, mas elas não doem mais. Elas são um lembrete de que a vida pode te derrubar da forma mais cruel, mas que dentro de nós existe uma reserva de força, um fundo de recomeço, esperando pela hora certa de ser usado. Eu me reergui, segui com a minha vida e encontrei um novo amor, um amor de verdade, baseado no respeito. Porque eu aprendi, da forma mais dura, que nunca,
Jamais é tarde demais para recomeçar.